Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, aqui é o Luiz e hoje eu vou te ensinar a fazer as famosas barrinhas de limão. Esse é um doce muito comum aqui onde a gente mora, é muito fácil de encontrar nos cafés por aqui. Ele tem uma base crocante e o azedo delicioso do limão, é muito fácil fazer, vamos lá então. Eu vou começar fazendo a base das barrinhas, que é uma espécie de biscoito amanteigado com um leve sabor de baunilha. Então, numa tigela, eu vou começar colocando a manteiga. Ela precisa ser sem sal, em temperatura ambiente. É bem importante que seja em temperatura ambiente, totalmente maleável. Eu vou então adicionar a farinha de trigo e também o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro vai dar um resultado melhor por ser um pouquinho mais fino, mas se você quiser, você pode substituir pelo açúcar comum mesmo. Eu também vou colocar as pitadas de sal e também a baunilha. Eu vou misturando essa massa com uma espátula ou uma colher de pau. A ideia é incorporando o trigo em toda a mistura, até você não ver mais os pontinhos brancos do trigo. A massa vai se juntando, vai ficando cada vez mais homogênea. A ideia não é formar uma bola de massa, mas vários pedaços mais soltos, parecido com a massa podre. Quando estiver começando a grudar, podendo meio que moldar na colher, assim como você está vendo, é sinal de que a massa está no ponto. Vamos para a forma, que eu estou usando uma forma quadrada de 22 por 22 centímetros e para essa quantidade de massa aqui eu recomendo que você utilize uma forma similar. Além disso, eu recomendo que você não use uma forma de metal como eu fiz aqui, porque eu só fui descobrir isso mais tarde. Quando você for cortar as barrinhas, você vai precisar de uma faca afiada e isso pode estragar a sua forma. Então, se tiver a forma de vidro, melhor. Você vai começar untando levemente essa forma. E a forma untada eu vou despejar a massa e eu vou começar a distribuir por toda a base da forma. Posso ir fazendo isso com uma colher de início e sempre que for preciso você pode usar as mãos também. Não é uma base alta, ela é relativamente fina mesmo. E uma coisa importante aqui, você precisa na beirada da forma construir meio que uma borda levemente mais alta. O objetivo dessa borda aqui é não deixar o líquido da mistura de limão entrar na beirada e cair por baixo da base. Então essa subida aqui no canto vai garantir que todo o líquido fique por cima. Quando eu jogar o líquido mais tarde, você vai entender. E você vai moldando, às vezes com as mãos, às vezes com uma colher mesmo. A base já moldada, eu vou então com um garfo fazer vários furos por toda a superfície para evitar que o vapor se prenda e forme uma bolha na sua base quando ela for ao forno. E se você está gostando do vídeo e gosta aqui do canal, não esquece de curtir o vídeo e de dar aquele joinha, isso ajuda muito a gente para a divulgação do canal. Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até a sua base ficar levemente dourada. E esse daqui é o ponto que eu quero, é uma massa mais durinha e não muito dourada, eu só quero levemente dourada. Agora, enquanto a minha base vai esfriando, eu posso fazer o recheio de limão da nossa barra. Numa tigela, então, eu coloco os ovos. Eu também vou precisar de uma gema e aqui um toque, a cor da sua barra de limão no final vai vir das gemas dos ovos e não do limão em si. Então, quanto mais amarelado ou alaranjado forem as gemas, mais colorido vai ser as suas barrinhas de limão. Eu também coloco o açúcar e também a farinha de trigo e eu vou começar a misturar com o fouet até ficar bem homogêneo. Só lembrando, aqui no canal nós temos mais de 200 receitas ensinadas dessa forma aqui. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você vai ser notificado de novas receitas no futuro. Agora eu finalmente vou colocar o limão e eu estou usando aqui nessa receita o limão yuzu. É um limão muito diferente, de origem asiática, tem um sabor muito interessante, uma mistura de laranja
com limão é realmente incrível. Se você tiver acesso a esse limão, você pode utilizar se quiser um resultado ainda mais gostoso. Você pode também utilizar o limão comum, aquele Tahiti, aquele verde mesmo, ou também o limão amarelo, aquele tipo americano, também conhecido como limão siciliano. Qualquer limão aqui nessa receita vai dar certo. Eu então vou adicionar o suco do limão e as raspas também, e eu vou misturar mais um pouco. O líquido para sua camada de limão então está pronto. A gente pode ir de volta para a base, tendo certeza que já esfriou, está em temperatura ambiente. E agora então eu posso despejar a mistura por cima. Você percebeu, a borda vai impedir que o líquido caia nas laterais. Agora eu levo de volta ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos, ou até esse líquido endurecer e ficar mais firme, até a superfície ficar levemente caramelizada. Agora, depois de sair do forno, você tem que esperar esfriar totalmente antes do próximo passo, então tem que ter paciência aí e esperar o tempo que for necessário. Aqui eu esperaria no mínimo 2 horas. Eu acabei deixando a noite inteira e acabei continuando a minha receita no dia seguinte. As barras de limão estão prontas para cortar. Eu vou fazer isso com a ajuda de uma faca pequena, afiada e mergulhando na água. De vez em quando, a água vai ajudar bastante nesse processo. Você vai cortar toda essa forma em 16 quadrados iguais, com muita paciência, meio que serrando as barrinhas aos poucos. Como a superfície está levemente caramelizada, você precisa fazer isso com certo cuidado para não desmanchar essas barrinhas. Quando todas estiverem cortadas, você pode ir tirando uma a uma no final e polvilhar com açúcar de confeiteiro. O ideal é consumir essas barras de limão frias mesmo, então quando não estiver consumindo, você pode deixar na geladeira. Elas ficam deliciosas, a base é amanteigada com um toque de baunilha e a camada de limão azedo ficam incríveis. Vale a pena aprender e fazer em casa. Eu espero que tenha gostado da receita de hoje. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio.